Gente, a segunda tentativa de se fazer uma moradia na terra foi feita depois de 7 gerações. Foi quando Olodumare chamou os Irmolés, pediu que eles recuperassem tudo aquilo que havia ficado ainda na terra quando do primeiro fracasso. E eles disseram que havia muita gente para mexer uma sopa. Ou seja, havia muitos Irmolés fazendo a mesma coisa. E Olodumare aceitou esse argumento e foi Elenini que sugeriu que Ogum fosse o primeiro Irumolé a fazer essa segunda tentativa. E ele aceitou essa missão e foi imediatamente para abrir os caminhos. É por isso que Ogum é considerado o Irumolé que abre os caminhos na terra. Alabedé, então, foi enviado por Deus para abrir os caminhos da terra, para que depois os outros Irumolés pudessem vir para cá. Ogum, como é do seu feitio, ele não se preocupou em consultar ninguém, ele não se preocupou em fazer sacrifícios, ele simplesmente pegou os seus 200 seguidores e partiu para fazer a missão, sem se preocupar se eles tinham algo para comer ou não. Pois ele é assim, ele vai para a guerra e ele, na verdade, come o que os seus seguidores, o que os seus soldados conseguem nas suas batalhas. Quando eles chegaram na divisa entre o céu e a terra, chegaram num lugar chamado Adê. É aí que fica a casa do Emerê. E aí eles penetraram numa área onde não há sol, não há luz, que é chamada de Erebo. É aí, nesse local, onde muita gente se perde, até encontrar a escuridão do útero feminino e poder vir para a terra. Chegando na terra, Ogum e os seus seguidores começaram a abrir os caminhos, conforme era necessário fazer. E Ogum pediu que eles fizessem moradias provisórias, onde eles pudessem se abrigar. Mas logo no dia seguinte, eles começaram a perguntar: mas meu pai, o que nós temos para comer? E ele disse: olha, acho melhor vocês tirarem lascas de árvores e se alimentá-las com elas. Mas aí eles fizeram para alegrar os corações. Mas isso não matou a fome dos homens que o seguiam. E Ogum viu um a um se enfraquecer e ele teve que voltar para o céu com uma missão sem ser realizada, porque ele não tinha mais quem o ajudasse. Poucos foram os que voltaram com ele. E aí então Olodumare convocou Olokun, que também, conforme Ogum, recebeu 200 seguidores e veio também sem nenhum preparo para a terra, para tentar colonizar, fazer a terra. Mas aí, lá para as tantas, também no meio do caminho, né, os seus seguidores começaram a perguntar: meu pai, o que a gente tem para comer? Porque a gente não está vendo comida. E aí Olokun disse para eles: eu tenho água para beber, vocês têm água para beber. E aí, da mesma forma que aconteceu com Ogum, os seguidores de Olokun foram se enfraquecendo e ele também teve que deixar a missão incompleta e retornou para o céu. Olodumare, então, procurou convocar outros seguidores, porém, ninguém mais. Depois que Olokun e Ogum haviam fracassado, ninguém mais achou que aquela missão era possível ser feita. E aí disseram que não iriam conseguir realizar a missão de construir as moradias na terra. E aí, finalmente, chegou a vez de Orumilá. Ele também recebeu os 200 seguidores, só que ele imediatamente foi procurar o oráculo
Orumilá procurou os mais velhos para orientação e efetuou os sacrifícios que tinham que ser feitos para que aquela missão fosse realizada com sucesso. Aconselhado pelos mais velhos, Orumilá ele fez um sacrifício para Exu, que depois de receber o sacrifício, revelou a Orumilá que ele deveria colocar dentro da sua bolsa mágica sementes, os animais, plantas, enfim, répteis, o que ele pudesse encontrar no céu, que ele colocasse dentro dessa sacola para que pudesse levar na missão. Essa sacola tem uma coisa misteriosa que ela deixa tudo bem mais leve e ela faz tudo o que é exigido dela acontecer. E assim Orumilá partiu para a Terra com seus 200 seguidores, com a esperança de finalmente fazer sua missão. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: Orumilá cometeu um enorme erro, um grande erro, porque ele saiu do céu sem falar com Ogum e sem falar com Olokun, que já haviam tido essa experiência de irem a essa missão que Orumilá estava começando. E assim que Orumilá saiu, Exu foi lá na casa de Ogum e Olokun e começou a zombar deles, dizendo que Orumilá ele estava indo para a Terra e que não tinha consultado o mais velho absolutamente, e que a opinião dos dois, de Olokun e Ogum, não foi importante para ele. E ele revelou também aos dois que o motivo do fracasso deles durante essa jornada foi exatamente não ter feito sacrifícios a Exu e ter vindo para a Terra sem consultar o mais velho. E ele disse: olhe, o cão só segue aquele que o alimenta.